Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre esse tema, essa notícia que saiu nesse site, bastante curiosa. Curiosa pra gente oncologista não, mas certamente para vocês vai ser bastante curioso. Vou ler aqui pra vocês: tinha enjoos insuportáveis, a gravidez não se desenvolveu e virou um câncer. Gente, a pessoa pode desenvolver um câncer na gravidez, mas vocês vão se surpreender com que tipo de câncer é esse, tá? Bom, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Então clica no botão inscrever-se aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar assim essa notificação para vocês. E aí vocês vão poder assistir, assistam. Logo que assistir, já curte o vídeo clicando na mãozinha, compartilha, encaminha para outras pessoas também, né? Deixe seus comentários no vídeo, porque isso vai ajudar esse canal a crescer e essa notícia chegar para mais e mais pessoas. E aí vocês vão conseguir estar ajudando essas pessoas, trazendo essas notícias, né, de qualidade sobre câncer, sobre oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos normais, convencionais, tratamentos alternativos, casos interessantes de câncer, pesquisas, descobertas novas, pessoas famosas que tiveram câncer comentadas, sempre com uma linguagem simples, tranquila, descomplicando e desmistificando o câncer, beleza? Então vamos lá. Então vamos ler aqui a história para vocês, né? Mariana Freitas, de 25 anos, descobriu que estava grávida. Em seguida constatou que, na verdade, se tratava de uma gestação molar, né? Já ouviram falar isso? Mola? Complicação rara que após a fecundação em que o tecido da placenta cresce de forma desordenada, dando origem ao tumor. Este tumor se transformou em um câncer de placenta. Após mais de um ano de tratamento, Mariana se curou e ela contou a história aqui nessa revista. Gente, é um câncer da placenta. Pode acontecer, é raro? Mas pode acontecer. Em abril de 2021, ela fez um teste, ouçam a história dela, ela fez um teste de gravidez e a menstruação atrasava porque ela estava tomando um remédio, aí deu negativo. No mês seguinte, começou a passar muito mal de enjoo, achou que poderia ser gravidez, né? Ou gastrite, alguma outra coisa. Assim, menos gravidez, né? Mas poderia ser alguma outra coisa, porque ela já tinha feito um teste há pouco tempo, mas continuava com dor e com enjoo. E aí ela foi no pronto atendimento, acharam alguma coisa no útero, fez o beta-HCG, que é aquele exame no sangue que mostra a gravidez, e o ultrassom. E aí o que eles viram? Que no ultrassom viu resíduos no útero. Só tinha duas opções: ou estava bem no início da gestação, ou estava abortando, porque não tinha um feto, né? Como o beta-HCG estava alto, poderia ser realmente o início de uma gestação. E aí ela não teve sangramento, então a primeira opção era mais aceitável, ou seja, está começando uma gestação e não um aborto. E aí os médicos orientaram a fazer um segundo beta-HCG em 2 dias. Se tivesse aumentando, era gravidez. Se tivesse diminuindo, era aborto. É fácil de entender isso, né? Ela não queria ter um filho agora, mas tudo bem. E aí ficou feliz quando no segundo exame aumentou. Então ela achou que realmente estava grávida, né? E aí tinha que esperar mais um pouco, porque para fazer um ultrassom e poder identificar mais estrutura. Se não se repetisse em 2 dias o ultrassom, não ia ver quase nenhuma diferença. E ela achou que estava grávida de 3 semanas, mas estava com muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo. E era muito estranho ter enjoo muito no início, né, da gestação, ali com 3 semanas já ter muito enjoo. E aí ela foi lá, depois de 10 dias, fez o ultrassom e viu que não tinha batimento cardíaco, não achou batimento cardíaco. Aí ela pensou, beleza, teve um novo aborto, enfim. Então ela já estava pensando que estava grávida, mas infelizmente teve aborto. Então pensou, se estava no processo de aborto, ou ele estava retido porque não estava sangrando, né? Ou alguma coisa estranha que ela nem imaginava. E naquele dia ela continuava vomitando. Então ela foi numa emergência. Fez um ultrassom e constatou que tinha gestação molar, ou seja, realmente não tinha feto e o beta-HCG estava alto. E por que a gestação molar? Que tinha várias bolinhas no útero, como se fossem cachos de uva. Essa é a imagem que dá da placenta crescendo sozinha, sem feto, né? E essa massa no útero é chamada de mola, né? Então, me internaram para fazer uma aspiração que se remove o conteúdo do útero por meio de uma sonda com sucção. Sempre tento ser racional sobre o que eu não tenho controle. Então eu pensava, preciso fazer o que tem que ser feito. É uma forma de ter domínio das minhas emoções. E ela pesquisava, só falava de câncer, né? De mola. Então, tive todo o amparo. Após o primeiro esvaziamento, ficou 1 mês acompanhando o beta-HCG. Logicamente, se fosse um abortamento, tinha que tirar, né? E ia cair o beta-HCG. Só que ela raspou ali, entre aspas, a mola, que é o que a gente chama de mola. Só que o beta-HCG deveria cair, mas não caiu. Ele voltou a subir. Então, realmente era um câncer. E aí,
vou parar por aqui para poder explicar um pouquinho para vocês, né? Mola, ou mola hidatiforme, com H, é um nome que a gente dá ao câncer da placenta. Então, às vezes, isso é um câncer bem raro. A gente vê ao longo da vida oncológica, mas não vê com frequência. Às vezes, passa anos sem ver, né, casos desses. Mas acontece. E é mais ou menos essa situação. A pessoa tem uma gestação ou tem um aborto espontâneo e só que o beta-HCG dela continua subindo e pode acontecer com o bebê a termo, chegando até o final? Pode, mas é mais difícil. Normalmente acontece perda do neném, né? Porque a placenta crescendo um câncer, ela vai invadindo ali a placenta, o câncer da placenta vai invadindo a placenta normal e o feto, o bebê não fica viável, né? Não fica saudável, não cresce e acaba morrendo, porque o câncer toma ali a placenta, toma a circulação que leva nutrientes e oxigênio para o bebê. Então, muitas vezes vem acompanhada de perda fetal. E aí, quando você perde o neném, normalmente você tem que melhorar, o útero limpa e o HCG cai, né? O beta-HCG cai. Só que aí, às vezes, pode começar a vir dor e o beta-HCG subir e muito enjoo. Normalmente você vai fazendo os exames e vê que realmente não tem feto, não tem nenhum feto nenhum, mas o beta-HCG está subindo. E aí a gente sempre suspeita de mola, né? A mola, quando ela está crescendo ainda no útero, a gente chama de mola hidatiforme, vai crescendo, vai invadindo o útero e pode acontecer dela se espalhar e dar metástase para outros órgãos, né? Pulmão principalmente. É o que a gente chama de coriocarcinoma, né? Então, é um câncer, né? Normal, é um câncer que pode dar metástase, né? Então, a gente chama de mola quando ele está localizado e coriocarcinoma quando já está mais avançado ou é mais agressivo. Normalmente, o tratamento é feito com quimioterapia, tanto da mola quanto do coriocarcinoma, e tem altas chances de cura, ainda bem, né? Você consegue mesmo com metástase. Então vamos para as exceções, né? Câncer com metástase não tem cura? Alguns, depende, né? Então esse é um tipo de câncer que responde muito à quimioterapia. E você pode conseguir a cura só com a quimioterapia, né? Só que a pessoa precisa passar pela quimioterapia. E nem sempre é uma quimioterapia tão forte, principalmente na mola ainda, quando está localizado só no útero. É uma quimioterapia que é chata, mas não é tão agressiva, não cai cabelo. Já no coriocarcinoma é uma quimioterapia um pouquinho mais forte, mas ainda assim tem as chances de cura. Tá? Bom, e aí vamos voltando à história dela. Ela foi encaminhada para o centro de pesquisa da maternidade escola da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Chegou lá com o diagnóstico do câncer de placenta, que é a mola, né? Em alguns casos, a massa formada na gestação molar pode evoluir para um câncer. Minha gravidez não se desenvolveu, tornou um câncer. Falando assim, parece frio, mas ela ficou decepcionada e foi recepcionada por uma psicóloga e amparou ela, isso é legal. Aí ela foi convidada a participar de uma pesquisa lá na maternidade escola, guiada pelo professor e um aluno de doutorado, que falava que se você fizer uma segunda aspiração no útero, você ainda assim pode curar a pessoa, porque aquele câncer às vezes ainda não invadiu a corrente sanguínea, ainda não invadiu o útero, ainda está localizado ali só por dentro do útero, que teoricamente uma segunda raspagem acaba retirando tudo que tinha sobrado. Então, e aí não precisaria fazer químio, né? Você ia tirar só por raspagem. Então, se eu tivesse a chance de fazer um segundo esvaziamento e não precisar da químio, eu poderia ajudar outras pessoas, porque ela estaria participando do estudo. Foi o que ela fez, né? Um segundo esvaziamento do útero, e aí, nesse caso, o beta-HCG dela começou a cair até zerar, indicando que o câncer tinha sumido, né? Então, o segundo esvaziamento eliminou o tumor. É uma situação estranha, né? Porque aí ela teve que viver um luto. Ela viveu o luto de ter tido uma gestação que não foi à frente 1 ano depois só, né? Ela estava em casa, sonhou que tinha perdido um bebê. Isso 1 ano depois. Aí ela acordou e aí tudo aquilo veio como uma grande avalanche, né? Ela se deu conta que ela teve um bebê, perdeu e teve um câncer por causa disso, né? Ficou alguns dias muito mal, pensando que não sofreu o luto de verdade, se culpando como se aquilo não tivesse sido importante para mim, na verdade, mas na verdade foi um mecanismo de defesa, né? Porque também não era só a questão da perda do neném, era um câncer, uma doença, né? Então são sentimentos muito confusos que às vezes passam pela cabeça da pessoa, que
ela não pensou tanto na perda do neném, mas pensou mais no câncer, enfim. Por isso que é importante sempre o acompanhamento psicológico em pessoas com câncer. Também sem câncer também, né? Mas com câncer mais do que nunca. Sentir que eu não tive culpa em nada do que aconteceu é um processo diário. Não digo que eu não tenho medo de que aconteça de novo, mas me sinto privilegiada pela rede de apoio por ter tido profissionais especiais. E realmente, né? Não quer dizer que ela tentar uma gestação novamente, ela vai ter câncer. Ela pode tentar com todo cuidado. E aqui fala um pouquinho sobre o câncer, sobre a mola, né? Gestação molar é bastante rara e ocorre quando há uma proliferação de células da placenta. A cada 1000 gestações, uma tem um caso de mola, né? Detecção é feita pelo ultrassom e o beta-HCG vai ficando bastante elevado. Se tem muita atividade da placenta, encontra muito HCG. Por isso que no início da gestação, a placenta cresce muito e tem muito enjoo, porque o beta-HCG ajuda ali na formação do enjoo. Depois, quando ela estabiliza, os enjoos diminuem porque a placenta para de crescer. Numa gestação normal, né? Enjoos excessivos, principalmente muito precoces, como que sentiu a Mariana, tem relação com a elevação rápida do HCG. Os enjoos, no entanto, não são parâmetro para identificar a gestação. Tem mulheres também que não têm mola e que tem muito enjoo, às vezes até prolongado, e é normal também, né? Então não é só, estou enjoando muito na minha gravidez, então eu tenho mola. Não. Nem toda mola vai virar um câncer, né? Então é que eu tentei simplificar aqui, mas a mola é o crescimento anormal das células da placenta, que elas podem virar agressivas e se tornar um câncer que vai se espalhar. Mas toda mola precisa de um tratamento, esse estudo aí, raspagem, mas normalmente quimioterapia. Se é detectado o câncer, o tratamento pode ser com quimioterapia. No caso da Mariana não foi porque ela participou do estudo e deu tudo certo. Bom, terminou aqui o texto, né, o artigo, e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse artigo, né, dessa notícia. Vocês sabiam, vocês ficaram curiosas, né? Esse tipo de câncer, vocês sabiam que tem câncer da placenta? Ele não é nem do útero, nem do neném, é da placenta. A placenta é o tecido que leva sangue e oxigênio da mãe para o neném, né? E até esse tecido pode se tornar cancerígeno, né? Então, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, se achou curioso, se vocês já sabiam disso, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque no comentário aí embaixo se vocês gostaram e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!